O clima da missa de hoje é um clima de muita alegria. Alegria em primeiro lugar porque nós devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse mistério real da divina Eucaristia. Nosso Senhor, na sua vida mortal, depois da ascensão, Ele subiu aos céus. Mas Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinhos. Ele disse: olhe, eu vou permanecer todos os dias com vocês, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. E Deus é fiel, Deus não mente. E por isso, de uma forma bonita, de uma forma muito simples, Ele instituiu a Eucaristia. Tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou o cálice com vinho e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, então, que um sacerdote celebra a Eucaristia, ele atualiza a ceia, ele atualiza o Calvário, ele atualiza no meio de nós, no nosso tempo, o mistério do amor de Deus e o mistério da nossa salvação sobre os nossos altares. O ato salvífico de Nosso Senhor na ceia e no Calvário aconteceu há 2000 anos, mas nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, de uma forma incruenta, de uma forma misteriosa, mas ao mesmo tempo de uma forma real, participar do Calvário. Que pena que muitas pessoas ainda não têm a dimensão do participar da Santa Missa. Acham que é apenas um ato social. Não aproveitam a oportunidade para se encontrar com Deus, para abrir o coração, para se deixar atingir, salvar, alcançar pelo mistério redentor de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então agradeçamos a nosso Senhor pelo mistério da Santíssima Eucaristia. É muita humildade. O São Pedro, ele não conseguiu de forma nenhuma compreender naquele instante porque é que Nosso Senhor se abaixou diante de todos os discípulos, pegou água e lavou os pés daqueles discípulos. Pés sujos, pés empoeirados, talvez alguns mal cheirosos. São Pedro não queria: Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Lavar os pés, meus irmãos, naquele tempo era algo próprio dos escravos, era algo humilhante. Então Nosso Senhor, sendo mestre, sendo o Senhor, se rebaixar para lavar os pés. Mas se nós formos meditar a respeito do mistério do amor de Deus, o amor de Deus que se manifesta por meio da humildade dele, se nós contemplarmos a Eucaristia, iremos perceber que a presença real de Jesus na hóstia consagrada, nas aparências do pão, é um mistério de uma humildade muito maior. Humildade e grandeza, porque na mentalidade de Deus, na lógica de Deus, aquele que se faz pequeno, de fato é grande. E Jesus se faz pequeno, Jesus se faz pão, Jesus se faz hóstia para poder nos engrandecer. É por isso que quando nós recebemos a hóstia consagrada, ela vai direto para o nosso coração. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Sangue na palavra de Deus significa vida. Todas as vezes que nós recebemos a divina Eucaristia de coração aberto, todas as vezes que nós nos propomos a receber no coração este imenso mistério de humildade e de amor, nós fazemos comunhão com a própria vida de Jesus. É por isso que nós que comungamos, nós não morreremos. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Por que nós não vamos morrer? Porque nós estamos, na medida que recebemos o corpo de Cristo, sendo transformados nele. Quando nós comungamos, nós podemos dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu percebo que todas as vezes que nós terminamos a Santa Missa, nos invade uma alegria diferente, uma alegria que não vem do nosso esforço pessoal,
mas é uma alegria que vem do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que está no nosso coração de uma forma eucaristizada. Então, meus irmãos, abramos o nosso coração a este mistério de amor, rendamos graças, acolhamos a Eucaristia de coração aberto, acolhamos a Eucaristia com todo o nosso ser, acolhamos a Divina Eucaristia. É só humildade e amor. E somente aqueles que têm o coração humilde, somente aqueles que têm amor no coração, podem compreender um pouquinho a respeito do aspecto da presença real nas aparências do pão. Hoje também nós celebramos a instituição do mandamento do amor. O chefe, o mestre, o Senhor se rebaixou para lavar os pés dos seus. Na lógica humana, o dono, o chefe, o patrão, o Senhor é aquele que ordena. E ordena às vezes, se não tiver equilíbrio, ordena humilhando, ordena rebaixando. Nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, Ele tem uma autoridade santa. Ele ordena propondo, Ele ordena amando, Ele ordena, meus irmãos e minhas irmãs, Ele dá a ordem, Ele manda no amor. Então hoje nosso Senhor ensina como é que nós devemos fazer. Você está com raiva de alguém? Você está intrigado? Então você deve se lavar. Lavar no sentido espiritual. E você deve também lavar os pés dessa pessoa. Se você não tiver coragem de pegar água e uma bacia para lavar os pés, lave a sujeira da vida daquela pessoa. Lave por meio da sua oração. Você já rezou por alguém que lhe fez um grande mal? Você já rezou por essa pessoa? Você já perdoou o mal que essa pessoa lhe fez? Pois todas as vezes que você se dispor a lavar o ressentimento, lavar o ódio, lavar dando perdão, você está lavando os pés da pessoa. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. Se você não tem a coragem, porque muitas pessoas não têm essa espiritualidade neste nível, de pegar água e lavar os pés humildemente de uma pessoa, nós devemos lavar de uma forma espiritual, rezando pela pessoa, dando perdão e, se possível, o mais rápido possível, pedindo perdão. Hoje nós também celebramos a instituição do ministério sacerdotal. Estou aqui com as vestes da minha ordenação. Depois que eu me ordenei padre, me ordenei diácono com essa túnica aqui que vocês estão vendo. Eu ordenei diácono com ela, usava uma estola assim. E no dia 28 de janeiro de 2005, eu recebi esta estola e esta casula. E hoje, na Igreja da Sé pela manhã, renovei as minhas promessas sacerdotais com esta túnica, a túnica da ordenação. Por que, meus irmãos? Porque o dom do sacerdócio ministerial não é merecido por ninguém. Não tem ninguém que tem esse mérito. Ah, eu sou padre. Não. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós não merecemos, porque somos pecadores, porque somos infiéis, porque nem sempre correspondemos a tão altíssimo dom, presente que Deus Nosso Senhor nos concede. E então eu coloquei no sentido de agradecer a Deus e pensei, vou também na missa hoje do lava-pés usar minhas vestes sacerdotais da primeira missa, lá na paróquia do Sagrado Coração de Maria, como agradecimento a Deus Nosso Senhor pela 10ª vez em que celebro a instituição do sacerdócio ministerial como pároco. Agradecer também porque naquela quinta-feira santa de 2005, recebi a carta de São João Paulo II. O Beato João Paulo II, São João Paulo II, todos os anos, na quinta-feira santa, ele mandava uma carta para os padres, uma carta incentivando, uma carta agradecendo, uma carta exortando. E eu ainda, graças a Deus, ainda recebi a última carta dele, há 10 anos. Hoje nós também celebramos os 10 anos da passagem de tão grande santo para o reino da glória.
e Ele intercede por nós, intercede por todos os sacerdotes, para que sejam fiéis ao ministério que nosso Senhor lhes confiou. Por que, Padre? O ministério que nosso Senhor lhes confiou? Porque só existe um ministério sacerdotal, só existe um sacerdote, somente. Os outros padres apenas participam do único sacerdócio ministerial de Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagine só, você abençoar em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, você santificar o pão e o vinho na pessoa de Jesus, você absorver os pecados na pessoa de Jesus, você dar uma bênção matrimonial na pessoa de Jesus, você ministrar a unção dos enfermos na pessoa de Jesus, você, enfim, meus irmãos e minhas irmãs, viver toda uma vida na pessoa de Cristo. São João Maria Vianney dizia o seguinte: se nós padres compreendêssemos a grandeza, a realidade, a largueza, a profundidade, enfim, do sacerdócio ministerial, se nós compreendêssemos, nós não aguentaríamos e morreríamos, porque a graça é grande demais para que um ser humano possa compreender. Todas as vezes, então, que eu lembro destas palavras de São João Maria Vianney, eu lembro de Moisés lá no Monte Horebe, quando foi receber as tábuas da lei, teve que se esconder lá na fenda da rocha, porque a glória de Deus era tão grande, e se ele não tivesse escondido diante da glória de Deus, ele teria morrido com tanto poder, com tanta força, com tanta glória. Então ele se escondeu diante da fenda da rocha, mas quando saiu descendo o monte, ele saiu com o cabelo embranquecido e com a face resplandecente que os judeus não conseguiam ver, porque ele esteve na presença de Deus. Deus é tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, que faz que todos nós, até mesmo os padres, nós tenhamos a fraqueza de olhar mais para a nossa fraqueza do que para essa glória que tem em nós. Senão nós não suportaríamos tanto amor, tanta humildade, tanta graça que vem de Deus nosso Pai. E hoje nós iniciamos, como já falamos no início da Santa Missa, o Tríduo Pascal, nesta celebração da ceia do Senhor. Coloquemos no altar de Deus a gratidão, coloquemos no altar de Deus a alegria, coloquemos no altar de Deus a vontade de amarmos mais a divina Eucaristia, a vontade de nos sentirmos cada vez mais profundamente na sala do cenáculo. Coloquemos no altar de Deus nossa gratidão pelo ministério sacerdotal. Coloquemos no altar de Deus nossa vontade profunda de amar mais o próximo, especialmente as pessoas difíceis que convivem conosco. Assim, nós não seremos cristãos somente de nome, mas seremos cristãos que no meio deste mundo marcado pela incredulidade, iremos testemunhar a nossa fé. A fé que é sal, a fé que é luz, a fé que é fermento, por este mundo marcado pela violência, por este mundo marcado pela incredulidade, por este mundo marcado pelo desamor. Se nós, os cristãos, nos abrirmos ao mistério da Eucaristia, o nosso mundo será novo. Não porque nós cremos, mas porque o Cristo que nós recebemos no coração, em cada Eucaristia, fará uma obra maravilhosa, uma obra transformadora em nós, que nos fará transformar o mundo.